Na questão 04, ele diz assim: considere o programa escrito na linguagem de programação C++ a seguir, ou seja, desenvolvido. Então, eu apresentei um código-fonte de um programa qualquer e a partir daí eu disse: caso seja fornecida como entrada o valor 3, a saída será... primeira coisa, se a gente estivesse trabalhando com o C++ no momento da prova, o que aconteceria? Vocês poderiam transpor esse código para o C++ e identificar a saída através da entrada 3. Como na avaliação vocês não vão usar o Dev C++, é uma atividade, é uma avaliação referente à parte prática, mas vocês vão ter que percorrer essa parte prática e a partir dessa situação informar qual seria a saída. A melhor forma de resolver essa questão seria realizando um teste de mesa, questões onde a gente tem que percorrer tanto algoritmos quanto códigos-fonte, tanto faz, a lógica é a mesma. Em algoritmos 1 a gente trabalhou o teste de mesa bastante, mas eu vou reforçar com vocês a questão de como executar esses testes de mesa. Então, por exemplo, para que serve o teste de mesa? Todas as vezes que eu tenho que percorrer um algoritmo ou um programa, onde eu tenho que informar determinadas entradas ou mesmo que não hajam entradas, identificando valores de variáveis com a execução desse programa, com o rastreio desse programa, para a partir daí identificar qual é a saída. Então, como que a gente faz esse teste de mesa? Normalmente eu gero uma tabelinha, identifico quais são as variáveis, então a quantidade de colunas é referente à quantidade de variáveis. Nesse caso, eu tenho só as variáveis C e D. Então, a ordem aqui não importa, a ordem que você vai dispor as colunas aqui. Outra característica, por exemplo, é como fazer isso, né? Existem situações onde eu vou percorrer sem nenhuma entrada. Então, não vai existir entrada de dados aqui, em algumas situações. Eu só vou percorrer o que está aqui. Nesse caso, ele diz que vai existir uma entrada. Então, eu vou considerar um valor específico que o usuário vai digitar. Lembrando que no C++ a entrada acontece através do comando sim. E olhando para esse código, a gente pode perceber que na linha 8 ele pede para informar um número. E na linha 9 existe o comando específico para poder realizar a entrada desse dado. Então, a gente já sabe que aquele número 3 refere-se à variável de entrada denominada D. Porque se a gente olhar, eu não tenho nenhum outro sim, eu não tenho nenhum outro tipo de entrada. Então, vou vir aqui na minha tabelinha, já vou colocar ali a variável 3. Então, eu começo a percorrer. Informa o número inteiro. Sim, D. Então, informou o D, que é 3, que é o valor fixo. Lembrando que uma vez que eu entro na estrutura de repetição, uma vez que eu entrar aqui a partir da linha 10, eu não vou mais executar essas linhas que estão anteriormente, a não ser que eu execute o programa novamente. Depois, eu vou executar a estrutura de repetição tantas vezes quanto a condição aqui for verdadeira. Então, eu só vou parar de executar enquanto a condição não é verdadeira. Então, vamos lá. Então, informo o número inteiro, a gente viu que o D é igual a 3, eu entro aqui na estrutura de repetição e coloco. E começo for para C de 0, então o meu C começa com quanto? Ele começa com 0, porque o intervalo inicial é 0 e o intervalo final é quanto? Enquanto o C for menor que 2. Então a gente vai executar considerando essa condição. E vamos pensar que o incremento vai acontecer de 1 em 1, que é como está representado aqui. Quando a gente trabalha a estrutura de repetição e a gente vai percorrer, eu vejo muitos alunos incrementando o C quando ele volta aqui para executar novamente. E não é isso que acontece. No momento que eu termino para, essa variável aqui ela já é incrementada. Ah, professora, eu não entendi. Como que eu faço isso? Então, eu venho para C de 0, meu C recebeu 0. Eu testo. C é menor que 2, ou seja, 0 é menor que 2? Sim. Então, a minha variável C recebe ela mesma mais 1. Então, aqui eu já tenho que o meu C vai receber mais 1. Eu entro a variável D, que vale 3, ela vai receber a própria variável 3 vezes 3, que vai valer quanto aqui? Então, essa variável ela vai valer 9. Quando eu volto aqui, eu pergunto de novo, C não vai ser 0, que foi só a inicialização. E aí eu pergunto, C é menor que 2? 1 é menor que 2? Sim. Então, a variável C recebe C mais 1, que vai ser quanto? 2. E a variável D recebe a variável D, que vale quanto? 9 vezes ela mesma. 9 vezes 9, 81.
Quando eu volto para executar novamente, eu pergunto, C é menor que 2? Não, ele é igual a 2. Então, como essa condição não é satisfeita, ele não vai incrementar o valor de C e ele não vai executar essa linha que está dentro do para. E aí, a partir daí, ele já sai da estrutura de repetição, executando a linha 14. Então, ele vai escrever, o resultado é D. Qual que é o resultado? 81. E aí ele pergunta, caso seja fornecido como uma entrada 3, a saída é... A gente sabe que a saída é feita através do comando count, então a saída acontece aqui nessa linha 14. Então a gente já sabe que com uma entrada 3, a saída que vai ser realizada é o valor 81. Eu não sei se vocês perceberam, se concordam, quando a gente faz o teste de mesa e faz essa tabelinha, fica mais fácil de ir acompanhando, de ir rastreando e ter um valor final, tá? Vamos ver se está certo? Eu tenho o mesmo código-fonte aqui implementado. Eu vou executar o programa e vou informar o número 3, que é o que ele pediu lá como entrada. Então, o resultado, nesse caso, é 81, que foi o que é especificado lá. Então, a resposta dessa questão é a letra B, que é 81. Eu vou simular uma outra situação só para reforçar com vocês a questão do teste de mesa. Vamos imaginar que o usuário, ao executar o programa agora, ele não informe como entrada 3, e sim o valor 4. Então, a gente vai rastrear de novo o programa considerando o valor 4, que é o que eu acabei de informar aqui agora. Então, ele vem, informe um valor, um número inteiro, sim, D. Então, a minha variável D agora vale 4. E aí, ele começa, para C de 0, vale 0. E aí ele pergunta, C é menor que 2? 0 é menor que 2? É. Então, C recebe C mais, que é C mais 1. C passa a valer 1. A variável D recebe a variável D, que é 4, vezes a variável D, que também é 4. 4 vezes 4, 16. E aí eu volto. Quando eu volto, pergunta, C é menor que 2? Sim, é 1. C recebe C mais. 1 mais 1 vai ser 2. A variável D recebe a variável D, que é 16, vezes a variável D, que também é 16. 16 vezes 16 dá 256. Então, quando eu volto para executar, C é menor que 2? Não, C é igual a 2. Então, ele não executa o autoincremento, ele não executa o comando que está dentro do para e já sai da estrutura de repetição para, que é, no caso aqui, a 13, e executa 14. O resultado é D, que nesse caso deu 256. Se a gente for lá para o C e compilar o programa e informar ali, por exemplo, o valor 4, que era a entrada, o resultado vai ser quanto? 256. Então, quando a gente olha para um determinado algoritmo que eu tenho que percorrer, ou seja, eu vou fazer no papel, para a partir de uma entrada identificar uma saída, ou não tem uma entrada, eu só vou percorrer as atribuições de valores para as variáveis para serem geradas saídas, a melhor situação é realizar o que a gente chama de teste de mesa. Realiza uma tabelinha, coloca o nome das variáveis e conforme você vai percorrendo o programa, você vai preenchendo essa tabela com os valores que você foi calculando ali, que você foi achando.